A gente vem vivendo uma época que eu acho que é meio bizarra, assim, né? Eu sou entusiasta do mundo carro, do mundo avião, moto e tudo mais. E aí eu vejo isso nesses mundos também, né? Tipo carro preparado. Ai, quanto mais HP tem, melhor. Avião, ai, nossa, o avião ele dá 2 km por hora a mais de velocidade de cruzeiro. Nossa, ele é melhor. Né? Na moto, a mesma coisa. Só o original presta. Então a gente tá tendo umas coisas que são meio polarizações, assim, que eu não vejo muito sentido em acontecer, né? Do tipo, o time do lado A e o time do lado B. Não faz sentido. Dá para ter um monte de outras coisas aqui no meio entre o lado A e o lado B que a gente poderia estar escolhendo também. E aí na bike não é diferente. Tem o lado que fala, nossa, bicicleta gastar dinheiro, qualquer bicicleta é tudo igual. Tem uma bicicleta 21, 24 marchas e ela é incrível e o que vale é a perna e só é a perna. Tem essa galera e do outro lado tem o, meu Deus, essas bicicletas porcaria não presta, tem que gastar pelo menos 15 mil na bike. E eu acho isso aí maior balela, né? Falatório, um monte de opinião, só que embasada em nada, né? E aí uma coisa que eu vi esses dias, que me chamou a atenção, foi o Froome reclamando das bicicletas de estrada, das road bikes, das speeds, estarem vindo com freio a disco. Eu achei legal porque assim, peguei os comentários da galera, a galera super descendo o pau nele, outra galera não, que freio a disco é a última maravilha do mundo. E aí eu acho que a gente pode tirar proveito dessa situação para comentar a respeito de freio e para comentar algumas coisas que talvez você ainda não saiba. Mas, por exemplo, é de projeto, né? Cada projeto tem uma pegada, né? O projeto é diferente, inclusive isso aqui é até um spoiler, ó. Propósito é diferente, meu projeto aqui embaixo vai ser diferente. Vocês já pensaram por que um freio menos potente pode ser melhor do que um mais potente? E já parou para pensar que isso pode ser proposital, que isso pode ser de projeto? A primeira coisa que quem começou primeiro na mountain bike, para depois partir para road bike, sabe que aquele negócio não freia de jeito nenhum, né? A gente está acostumado a frear com aqueles freios a disco hidráulicos, freios grandões e tudo mais, o potencial de frenagem bacana. Então na hora que a gente sai daqui e vem para cá, a gente chora, né? Porque realmente as manetes não tem a mesma resposta, o bite do freio também não é tão legal. Aí você pensa assim, meu Deus, se eu precisar fazer uma frenagem de emergência, esse negócio não freia, né? Até que você vai pegando a manha e vai entendendo. E muitas das vezes, depois que você já tem ciência de como a bicicleta é, você já criou uma certa memória muscular a respeito disso, quando você entra numa emergência, você não vai lá e carca a mão nos dois freios porque o freio é ineficiente. Você sabe que se você apertar, vai ser pior do que você apertar gradual, né? Apertar com força vai ser muito pior do que apertar gradual. E por quê? Porque, cara, os freios, eles são suficientes para speed. Se você apertar demais, você tem duas opções. Ou você trava a tua roda traseira, na verdade, três opções. Ou você trava a tua roda traseira, ou você trava a roda dianteira e você capota, ou acontece os dois, você não freia, se machuca e não adianta absolutamente nada. Só que uma coisa é inegável, os freios da Speed têm capacidade de frenagem condizente com o projeto delas. E mais do que isso, eles têm mais do que a capacidade necessária, porque ele consegue frear a bicicleta a ponto dela capotar e frear a bicicleta a ponto dela travar a roda lá atrás, é porque capacidade de frenagem ela tem. O grande lance é exatamente esse. A gente estava falando de uma mountain bike. E aí depois a gente estava falando de uma road bike. E aí qual que é o bizu? Uma não tem nada a ver com a outra no seu shape de projeto de forma, assim, né? É igual você comparar um carro de rally com um carro de Fórmula 1. Tem 4 rodas, tem um motor, vai um piloto dentro, só que, a suspensão é diferente, os pneus são diferentes, as propostas de resposta de transmissão, de motor são diferentes. Na bike é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que entender é que para cada sistema, para cada tipo de bicicleta, a gente vai ter um projeto diferenciado. E aí, entendendo que o projeto é diferente, que o projeto da road bike é diferente, e isso merece até um vídeo separado para falar a respeito de todos os aspectos, pelo menos no geral, porque falar a respeito de tudo é muita coisa. Mas em linhas gerais, se comparados com a mountain bike, a Speed ela é mais curta, ela usa um pneu com menor área, vou colocar A aqui para ficar fácil, e ela tem um centro de gravidade
mais elevado do que a mountain bike. Em linhas gerais, de projeto, é assim que ela sai de fábrica em comparação com a mountain bike. E veja, ser mais curta é bom? É ruim? Depende do projeto, né? Eu não estou comparando a mountain bike com a speed. Eu estou só colocando que a mountain bike é de um jeito e a speed é de outro, de projeto. Precisa ser dessa forma. E aí, entendendo que o nosso projeto aqui sendo diferente, a gente vai ter essa regra aqui. Se o meu propósito de pedal é diferente, o meu projeto também é diferente, né? Esse é o símbolo de diferente. E vice-versa, né? Ou assim ou assado. Se o propósito é diferente, o projeto é diferente. Ou se o projeto é diferente, é porque o propósito é diferente. E a gente precisa entender que isso daqui vem de projeto. E não é porque um é melhor ou nossa, seria incrível se a Speed tivesse um mega freio igual de downhill. Pô, pra quê? Não faz sentido, entendeu? E dando um pouco mais de embasamento para isso, com relação ao propósito e projeto serem diferentes, a gente está falando de freio, mas o grupo de transmissão de uma Speed para uma mountain bike não tem nada a ver. Você acha que daria para pedalar uma mountain bike com aquele monte de cassete pequenininho e aquelas coroas gigantes num dia a dia? Não daria. Você acha que daria para fazer um mountain bike? Você acha que é melhor fazer um mountain bike com uma suspensão ou com um garfo de Speed no lugar? São projetos diferentes. Tem que entender que para cada projeto você vai ter um propósito, você vai ter algum sistema diferenciado, tá legal? E para também não dar pano para manga, o propósito final do freio é parar a bike, tá? Só que assim, o propósito específico é parar com segurança. E aí, parar com segurança uma bicicleta de estrada e parar com segurança uma bicicleta de montanha são coisas diferentes. Um freio potente, extremamente potente, não quer necessariamente dizer que vai fazer uma frenagem. Um freio potente, com uma frenagem potente, não quer dizer que vai fazer uma frenagem eficiente e segura. E dentro das road bikes existe também uma parada que é o saudosismo. Que é aquela galera do movimento road bike, e assim, eu me incluo nisso, eles são saudosistas, eles são tradicionais. Eles vão preferir a bicicleta como ela era, né? Eu vejo o pessoal do mountain bike querendo novidade. Eu vejo o pessoal da speed querendo tirar performance do treino, do atleta. E eu vejo o pessoal da mountain bike querendo tirar na bike. Eu não estou falando que só existe um lado ou só existe o outro, mas o pessoal da road bike é mais saudosista. E eu me incluo aqui, por quê? Porque eu acho o cantilever o freio mais bonito que tem para você colocar numa road bike. Eu não trocaria o cantilever por um freio a disco de jeito nenhum, a não ser que só tem mais isso agora, não tem mais jeito. Que é uma tendência também. Daqui a pouco vai chegar, ter em abundância e a gente não vai mais ter o cantilever. É claro, não vai sumir, mas vai ser um pouco mais escasso. E não vai ficar brigando comigo porque eu prefiro o A ao B. É só uma questão de escolha. E eu posso dizer, eu posso afirmar para você que o saudosismo, alguns acidentes, principalmente lá em 2016, e algumas outras coisinhas foram os responsáveis por fazer do freio a disco na Speed uma realidade mais abundante só agora. Mas uma coisa não tem como negar, a tecnologia está no freio a disco. O século XXI está no freio a disco e não no cantilever. Se você está procurando tecnologia, você vai encontrar isso num freio a disco. E um dos motivos é assim, se a gente tem um freio a disco hidráulico, né, a gente tem uma competição aqui de um fluido pressurizado, que é o que acontece no freio hidráulico, versus um cabo de aço. E mais uma vez, da mesma forma que eu falei aqui, é melhor, é pior? Não estou falando com relação a isso. Eu estou falando que um fluido sob pressão, sob compressão, ele é muito mais tecnológico para acionar algum sistema do que um simples cabo. Do contrário, e reduz a quantidade de manutenção, de defeito. Do contrário, as montadoras usariam embreagens a cabo até hoje. E a gente vê que são sempre hidráulicas, que são sempre a fluido. Então, conforme a gente vai avançando na tecnologia, a gente vai tendendo
nesse sentido aqui, de abandonar cabo, como a gente já fez com câmbio e com freio, né? Tem os câmbios eletrônicos para contar essa história e os freios hidráulicos para contar essa história também. E um outro ponto ainda em relação ao A-disco versus o cantilever é que assim, na hora que você vai fazer uma frenagem com o cantilever, onde freia tá no aro. É legal tá no aro? É legal porque o meu momento de torque aqui, ó, é maior. Só que o contato com o chão é maior, então a possibilidade de contaminação é muito maior do que num disco que está lá pertinho do centro e longe do chão. E para finalizar essa questão do mais ou menos tecnológico, o composto, a massa de uma pastilha de freio, ela está muito mais preparada para fazer uma frenagem do que aquele compósito de borracha das sapatas de freio da Speed, do cantilever. E aí eu quero chamar a atenção para 3 fatores que acontecem durante uma frenagem, que são bite, dissipação de calor e recuperação de frenagem. Existe uma capacidade que chama capacidade de frenagem. Isso quer dizer que o freio aguenta ou não fazer aquela parada da bicicleta. Tá. Depois a gente vai entrar na questão do bite. O bite é o quê? Aquela alicatada, aquela mordida. Bite normalmente a tradução é mordida, né? Quando você encosta a mão no freio, ela já já dá aquela eficiência monstra de frenagem, né? Depois a gente vai ter a dissipação de calor durante a frenagem. Então assim, dependendo da pastilha que você usa, ela tem um bite super agressivo. Você freou por 3 segundos, ela já começa a perder eficiência. Por quê? Porque ela não está conseguindo dissipar calor. Se ela não está conseguindo dissipar calor, ela vai começando a perder propriedade de frenagem. E aí é por isso que a gente adiciona compostos como metal e cerâmica na massa também. Às vezes você precisa de uma frenagem contínua e com um bite absurdo. E aí você vai conseguir isso com temperaturas altas e pastilhas preparadas para isso. E aí por último, mas não menos importante, a recuperação de frenagem. Isso é, quanto tempo demora para você conseguir dar uma mega frenagem de novo? Então esses 3 pontos são os pontos que a gente baliza e usam como referência para a gente projetar um sistema de freio. Uma coisa que é legal, na hora que eu falei do torque no movimento de frenagem ser maior na roda, é justamente assim, ó. Eu vou desenhar uma roda meio em miniatura aqui. Aqui está o meu cubo, aqui está o meu disco de freio, vamos supor, e aqui está o meu aro. Se essa roda está girando para cá, ó, e aí você quer parar a roda, é mais fácil você segurar a roda aqui ou no disco de freio? Muito mais fácil você segurar aqui no aro, concorda comigo? Por isso que os freios que freiam no aro, eles têm um bite mais agressivo. E aí, não sei se fazendo um paralelo, não sei se vocês conhecem, mas já viram os freios hidráulicos, mas meio que parecido um V-brake no aro para as bikes de freeride? Para que tem isso? Porque eles querem um bite gigante, né? Não dá para usar isso em qualquer canto, mas na de freeride você encosta, ela morde e não solta nunca mais. Porque é muito mais fácil eu segurar aqui do que segurar aqui curtinho. É a mesma coisa, se quiser fazer um teste na sua casa, é uma porta fechando aqui, ó. Se a porta tá vindo fechar, ela vai bater. É mais fácil você segurar ela aqui ou mais fácil você segurar ela aqui perto da dobradiça? É exatamente essa mesma alusão. Por isso que os freios que freiam aqui no aro tendem a ter um bite melhor. Mas veja, bite é uma de 3 características que eu pus aqui e tem mais 2 características externas que eu ainda não coloquei, que são responsáveis pela eficiência do meu conjunto, né? Eficiência a gente pode indicar assim, ó, também. E então, não necessariamente ter um bite bom quer dizer que o freio vai ser bom, tá? Vamos deixar essas coisas claras. E voltando para a questão de projeto, o cantilever que está na tua road bike, ele tem um projeto para ser um pouco menos agressivo. E aí, uma das coisas que afetam isso é o ponto de fixação dele. Na hora que você vai ver o ponto de fixação dele, a ferradurinha está aqui e ela está apoiada num parafuso só. Ou seja, ela tem essa perda e essa torção. São 2 perdas que você tem aí que influenciam diretamente na tua frenagem. E mais do que isso, o sistema de manete também é diferente, né? O manete ele é menos rígido, então ele transfere menos para o teu cabo e ao mesmo tempo o curso dele também é menor. Então ele transfere menos ainda para o teu cabo. Ah, nossa, é péssimo. Não é péssimo, é projeto. É feito desse jeito. Esse conjunto aqui é pensado
para que você consiga frear a sua road bike com segurança. Nem sempre mais é melhor. Então saiba que a road bike, por mais que ela tenha uma frenagem no aro, ela é feita para ter um bite menos agressivo, para ela ter uma dissipação de calor mais bacana. Por quê? Porque as frenagens são longas, as velocidades são altas e tem uma recuperação rápida. Por isso também o uso de sapatas ao invés de pastilhas. Por que toda essa preocupação com o projeto? E aí a gente vem aqui para o começo, ó. Lembra a característica? Ela é mais curta, ela tem um pneu com menor área e ela tem o centro de gravidade mais elevado. E aí o que isso vai influenciar na tua vida? Vai influenciar que é assim, ó. Se a bicicleta ela é mais curta e eu tenho um mega freio potente na frente, eu vou lá e carco o dedo nele, a bicicleta tem a capacidade de tombar para frente muito maior do que uma mountain bike, ou muito maior do que uma bicicleta que tenha o entre rodas mais comprido. E aí o segundo ponto é o que? Ele tem um pneu com menor área. Então se ele tem menos área, quer dizer que ele tem menos atrito com o teu solo. Se ele tem menos atrito com o solo, a possibilidade dele descolar numa frenagem é muito maior. Você vai lá então e põe um freio monstrão lá atrás. Cutuca o freio e trava a roda. Se travou a roda, já era. A frenagem está totalmente prejudicada. Não é interessante travar a roda. Não à toa os carros vêm com o sistema ABS, né? Que é Anti-Lock Brake System, né? Anti-travamento. Eles não querem que trave. Por quê? Porque travar a roda, a gente vai prejudicar a frenagem em segurança que a gente queria aqui em cima. E para fechar, o centro de gravidade, ele vai te atrapalhar porque a bicicleta ela tende mais ainda, ela soma com essa questão de ser curta, a possibilidade dela te jogar para frente. Tanto que você vê acidente de road bike, na hora que a pessoa tomba, já derruba um monte, né? Porque cutuca o freio é o suficiente para tombar. Então tem que ter noção de projeto para poder entender como é que funciona, ao invés de ficar falando, o freio é ruim, o freio é não sei o que, o freio é assim, o freio é assado. Pô, mas e os freios hidráulicos de speed, como é que fica, né? Porque se o freio de speed é tão menos potente e os hidráulicos são mais, como é que funciona essa parada? Os hidráulicos de speed, eles têm um sistema todo pensado para eles. Primeiro que ele usa disco menor, segundo que ele usa sistemas de ventilação diferenciados para acelerar a dissipação e a recuperação de frenagem. Então ele tem um diâmetro menor, ele tem um desenho menor e aí a razão de proporção entre o que você aperta no teu manete e o que ele aperta de freio lá embaixo na tua pinça também é diferente. Não é simplesmente o freio da mountain bike colocado na speed, são coisas especificamente pensadas para que faça sentido e a gente garanta uma segurança gigante na hora que a gente estiver querendo parar a nossa bicicleta. Tudo isso é feito para amansar o nosso sistema de freio e parar de uma maneira mais confiável, mais confortável, mais segura. Nem sempre o mais é melhor, nem sempre vale a pena você ter mais potência de frenagem se você arrisca a segurança.